os tipos de potencial de ação que existe no coração, né? Um potencial de ação é para os nódulos e outro é para as células musculares e fibras de Purkinje. Um mais rápido, resposta rápida, o outro resposta lenta. Vimos que a atividade mecânica depende da atividade elétrica, tá? Muitas pessoas hoje estão colocando marca-passo no coração, né? Marca-passos cardíacos não estão funcionando, tem que colocar um outro externo com bateria para funcionar direitinho aí. Atividade mecânica é o ciclo cardíaco, sístole e diástole, é o que acabamos de ver. E nesse ciclo cardíaco determina o débito cardíaco, que é o volume de sangue ejetado por cada ventrículo por minuto. Se o coração não consegue manter o débito cardíaco, que é próximo a 5 litros por minuto, ocorre insuficiência cardíaca. Tá? E aí o indivíduo cansa facilmente, o coração não consegue manter o débito cardíaco, ele fica flácido, né? Ele perde a contratilidade, e aí ele não consegue manter o débito cardíaco. Quando a pressão é muito alta, o coração começa o músculo começa a ficar mais... o miocárdio começa a ficar mais largo, né? E pode acontecer de perder a força e acabar parando, né? Então, o indivíduo que tem insuficiência cardíaca, o coração fica dilatado. O débito cardíaco está diminuído. A pressão venosa está alta, e aí ocorre retenção de líquido no corpo, chamado de edema periférico. Tá? Ele é tratado, insuficiência cardíaca, como digitálico. E o que faz o digitálico? Inibe a bomba sódio-potássio e aumenta a concentração de sódio no líquido intracelular. Tá? Isso inverte aquela proteína que troca sódio por cálcio, então não tira mais cálcio, então aumenta o cálcio intracelular. E aumentando o cálcio intracelular, aumenta a força contrátil. Essa é a utilização de digitálicos para quem tem insuficiência cardíaca. Tá? E diurético também, né? O diurético diminui o volume. E aí diminui o edema também provocado. Então, só uma explicaçãozinha aqui, né? De alguma disfunção que acontece no coração. Tá? Então, vamos voltar aqui. Para falar sobre a pressão arterial. Esse vai ser o título agora, tá? Pressão arterial e regulação da pressão arterial. Então, primeiro, a definição do que seria pressão arterial. É a força que o sangue exerce nas artérias, determina a pressão sistólica, e a força que as artérias exercem no sangue, pressão diastólica. Então, vejam, a pressão arterial, né, antes talvez a gente entendia que é só a pressão que o sangue exerce nas artérias. Não, mas as artérias são distensíveis, mais ou menos distensíveis. Então, se elas se distendem, como é músculo liso, elas acabam contraindo também e exercendo pressão no sangue. Por isso que a pressão arterial é dada, né, e medida em dois valores, a pressão sistólica e a diastólica. A sistólica é a pressão que o sangue exerce nas artérias, quando o coração se contrai, na sístole, né, pressão sistólica. E quando o coração relaxa, então as artérias exercem pressão no sangue. E isso vai fechando as válvulas, né, arteriais. E isso determina a pressão diastólica.
E como a gente, para fazer cálculos, trabalhar com duas pressões é sempre mais difícil, então foi formulado, né, uma pressão média, uma pressão arterial média. Então, esse é um valor, aí trata com um valor só, com pressão arterial média. Tá? O que acontece, né? Para se calcular pressões, para se avaliar pressão arterial, foi usado as mesmas fórmulas, ou adaptado das fórmulas, que mede a pressão em líquidos, né? Água dentro de um circuito qualquer. Então, a pressão que impulsiona um líquido por um vaso depende da relação entre o fluxo do líquido e a resistência do vaso a esse fluxo. Então, o Ohm estabeleceu essa relação entre fluxo, pressão e resistência. A lei de Ohm. Para um circuito qualquer, tá? Como o nosso sistema cardiovascular também tem semelhanças com esse circuito de outros líquidos, como água, por exemplo, então foi adaptado dessas leis aí, tá? Então aqui tem o fluxo de sangue, ou seja, o fluxo de líquido, né? Quanto de líquido passa por um determinado local na unidade de tempo. Esse é o fluxo. A pressão é a força que empurra isso, tá? E a resistência é dado pelo raio do vaso, né? Consistência do vaso, tá? Consistência do líquido que está passando por ali. Então, vejam, a pressão é diretamente proporcional ao fluxo, mas inversamente proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, menos líquido vai passar por um determinado tempo, né? Quanto maior a força que impulsiona o líquido, maior o fluxo, tá? Então, a resistência de um vaso circular ao fluxo do líquido é estabelecida na forma de Peauzelli. Peauzelli que determinou a resistência do vaso a esse fluxo de sangue. E essa resistência relaciona a viscosidade do líquido, que é esse símbolo aqui, ó, viscosidade do líquido. O L aqui que determina o comprimento do vaso, tá? O 8π é uma constante. E a quarta potência do raio. Então, o que Peauzelli determinou, tá? É que existe uma constante aqui, 8π, e a resistência é proporcional ao comprimento, diretamente proporcional ao comprimento do vaso, a viscosidade do líquido, mas inversamente à quarta potência do raio. Então, isso vai... essa forma também é utilizada, adaptada, né, para calcular a nossa pressão arterial. Os vasos de resistência no sistema cardiovascular são as arteríolas, tá? Então, nesses vasos, nas arteríolas e também nos capilares, a viscosidade do sangue, que depende do hematócrito, ou seja, a proporção de eritrócitos, quanto mais eritrócitos, maior o hematócrito, maior a viscosidade. Quanto menos eritrócito, menor o hematócrito, menor a viscosidade. Mas nas arteríolas varia muito pouco a viscosidade do sangue. Então, isso pode ser considerado constante, essa viscosidade. O nosso comprimento, o comprimento dos vasos também demora muito para variar, né? Quando aumenta a gordura no organismo, aí tem que produzir mais vasos sanguíneos. Então, influencia esse comprimento. Mas num tempo curto, né? Por exemplo, em 24 horas, a viscosidade não muda e o comprimento também não, tá?
E isso aqui é uma constante, também não vai mudar. Então, devido a isso, né, como o comprimento dos vasos sanguíneos não varia e a viscosidade não vai variar também em períodos curtos, a resistência dos vasos sanguíneos ao fluxo de sangue depende apenas do raio do vaso. Tá? O raio na quarta, né? Conforme a lei de Poiseuille. E os vasos de resistência são das arteríolas. Tá? Então, veja, utilizando essa mesma fluxo, pressão e resistência, tá? A resistência, nós já vemos que no nosso sistema cardiovascular fica concentrada, né? Apenas no raio, na quarta potência do raio e das arteríolas. Então, o fluxo sanguíneo no sistema cardiovascular é determinado pelo débito cardíaco. Quanto de sangue, volume de sangue, né, no minuto. Esse é o fluxo. Seguindo a lei de Ohm, se nós, aqui, nós queremos determinar a pressão, então, isolando a pressão, a resistência vem aqui multiplicada pelo fluxo. Olha só, a resistência vem para cá. E é isso que está determinado aqui, Pressão é igual a fluxo vezes resistência. Então, para se determinar a pressão arterial, para não se trabalhar com pressão sistólica e diastólica, então, pressão arterial média. Nós já vamos ver como é que a gente calcula uma pressão arterial média. Então, a pressão arterial média do nosso corpo é igual, a lei de Ohm aqui, pressão arterial média. O fluxo é dado pelo débito cardíaco. E a resistência é a resistência periférica total dada pelo raio das arteríolas, tá? Então, a pressão arterial média do nosso corpo depende do débito cardíaco e da resistência periférica total, ou seja, o raio das arteríolas, tá? PAM é pressão arterial média, DC é débito cardíaco, equivale ao fluxo, e RPT, resistência periférica total, dada pelo raio das arteríolas. Então, veja, o débito cardíaco é resultado do volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E a resistência periférica total é o inverso da quarta potência do raio das arteríolas. Então, essa fórmula, pressão arterial média igual a débito cardíaco vezes resistência periférica total, também pode ser escrita como pressão arterial média igual ao volume sistólico vezes frequência cardíaca, que é o que determina o débito cardíaco, e 1 sobre a quarta potência do raio das arteríolas, que é o que determina a resistência periférica total. Tá? Então, nessa fórmula, nós podemos ver o seguinte, nessa, né? Que a pressão arterial média é diretamente proporcional ao volume sistólico e à frequência cardíaca, ou seja, ao débito cardíaco. E inversamente proporcional ao raio das arteríolas. Tá? Isso aqui é igual à resistência periférica total. Diretamente proporcional ao débito cardíaco, diretamente proporcional à resistência, mas como a resistência é determinada pelo 1 sobre raio na quarta, a quarta potência do raio das arteríolas, é inversamente proporcional à quarta potência dos raios das arteríolas. Tá? Vamos ver se tem alguma pergunta até aqui. Se tiver alguma pergunta, eu até posso fazer um desenhozinho, se vocês tiverem dúvida, né? De um vaso sanguíneo, de um raio, tá? O raio de um vaso, por exemplo, quanto menor o raio do vaso, mais difícil vai passar o líquido, né? Então, aumenta a resistência, tá? Quanto maior o diâmetro ou
o raio de um vaso, mais fácil vai passar o fluxo. Então, diminui a resistência. Tá bem? O que acontece no fluxo? Existem dois tipos de fluxo que passa pelo... Dois tipos de fluxo. Que passa pelos vasos, tá? Então, um é chamado de fluxo laminar e outro é fluxo turbilionar. Vamos dar um desenhozinho aqui, ó. O fluxo laminar é o fluxo requerido, né? Para passar num vaso. Ele ocorre em condições ideais. Pela velocidade do fluxo laminar, ela é maior no centro do vaso e menor nas extremidades. Por quê? Porque no centro do vaso tem menos resistência, tá? Nos lados, né, que está em contato com as paredes do vaso, a velocidade é menor, porque é uma resistência maior, tá? Então, esse é um fluxo laminar. E o fluxo turbulento, ou fluxo turbilionar, ocorre quando existe uma irregularidade nos vasos. Os vasos sanguíneos aqui, por exemplo, tem uma placa de gordura, né? Um ateroma, que se chama. Isso acontece na aterosclerose, quando a gordura, as placas de gordura se aderem aqui à parede dos vasos. Ou quando encontra, por exemplo, né, aqui, quando encontra uma divisão, né, de uma artéria ou de uma veia, encontra uma divisão aqui, então, quando encontra um obstáculo, o sangue começa a voltar, o sangue começa a mudar de direção, tá? Quando encontra um obstáculo ou uma divisão, né, aqui pela frente, então forma um fluxo turbilionar, tá? Então, o que acontece? O nosso sistema cardiovascular, por exemplo, esse fluxo laminar produz pouco ruído, mas um fluxo turbilionar ou turbulento produz muito ruído, tá? Se colocar um obstáculo aqui, por exemplo. Então, esse fluxo turbilionar serve para a gente ouvir o ruído, né? Para medir a pressão arterial através do método auscultatório. Produz uma obstrução aqui no vaso sanguíneo, e aí, então, esse ruído turbilionar produz um ruído que a gente pode escutar, tá? No nosso sistema circulatório, né, existem duas pressões, que eu já falei para vocês. A pressão diastólica e a pressão sistólica. Diastólica é a menor pressão nas artérias e a sistólica é a maior pressão. Isso é durante a diástole e durante a sístole. Por isso que existe essa diferença aqui. Tá? Então, vamos ver, de acordo com essa pressão sistólica e diastólica, como é que nós podemos calcular uma pressão arterial? Então, devido a haver valores diastólica, porque a diástole, se nós vermos no ciclo, se voltarmos lá no ciclo cardíaco, no tempo, a diástole demora mais tempo do que a sístole, tá? Então, existe mais valores de pressão diastólica do que de pressão diastólica durante o período de tempo no ciclo cardíaco. O período de diástole é maior que o período de sístole. Então, para fazer uma forma para calcular a pressão média,
ela não pode somar apenas as duas pressões, né, a sistólica e a diastólica, e dividir por 2, porque não são períodos iguais. Tá? Então, vamos ver se tem aqui, ó. Esse é o período de sístole, tá? E esse de diástole. Então, vejam, no tempo, demora mais tempo para ocorrer a diástole e menos tempo para ocorrer a sístole. Então, não dá para somar as duas pressões e dividir por 2, tá? É isso que está dizendo aqui, ó. E o valor da pressão arterial média sempre será um valor mais próximo do valor da pressão diastólica do que da pressão sistólica. Então, a fórmula inventada para isso, para calcular uma pressão arterial média, tá? Ó, essa é a pressão média, essa é a pressão sistólica, essa é a pressão diastólica. Na maioria das pessoas, a pressão sistólica, normalmente, tá? Sem hipertensão, é por volta de 120 ml, milímetros de mercúrio, desculpa, 120 milímetros de mercúrio. E a pressão diastólica, 80 milímetros de mercúrio. Tá? Então, a fórmula inventada para calcular uma pressão média, para trabalhar só com um valor, tá? Como a pressão diastólica leva mais tempo, então é pressão diastólica, ó, pressão arterial média é igual a pressão diastólica, mais 1/3 da pressão diferencial ou pressão de pulso. O que é pressão diferencial ou pressão de pulso? É a pressão sistólica menos a diastólica. Tá? Então, para calcular a pressão arterial média, a gente usa o valor da pressão diastólica acrescido de 1/3 da pressão de pulso, que é a pressão sistólica menos a diastólica. Então, nesse nosso exemplo, ó, a pressão diastólica é 80. Ó. Então, aqui seria 80 mais 1/3 de 120 menos 80. 120 menos 80 dá 40, não é isso? Então, 40 dividido por 3 mais 80. Tá? 40 dividido por 3, acho que dá o quê? 13, alguma coisa, né? 13,333, acho que é isso. Então, seria 80 mais 13,33. 93,33 seria a pressão arterial média. Tá? Então, ela está próxima aí a 100, né? Geralmente, a pressão arterial média é próxima a 100 milímetros de mercúrio. Então, se trabalha com esse valor aí de pressão arterial média. Tá? Se variar de 120 e de 80, o valor da pressão arterial média também varia. Mas aí está aproximadamente a 100 milímetros de mercúrio. Tá? Assim como o débito cardíaco se trabalha com próximo a 5 litros por minuto, ou 5.000 ml, a pressão arterial média trabalha por volta de 100 milímetros de mercúrio. Tá? Então, esse é o cálculo que se faz para se ter uma pressão, um valor único de pressão, né? Então, por isso que na fórmula lá tem pressão arterial média, tá? Ó, a fórmula é pressão arterial média é multiplicar o débito cardíaco pela resistência. Tá? Nós vemos, ó, a pressão arterial média no indivíduo normal, no indivíduo que tem arteriosclerose, ou seja, perde da parede das artérias, perde a capacidade de extensão, né? A distensibilidade das artérias, elas ficam menos distensíveis, então ela aumenta a resistência, tá? Então a pressão arterial média aumenta aqui, ó, divide com a arteriosclerose. E com estenose aórtica,
a válvula aórtica, ela já não abre e fecha facilmente, então a pressão média já diminui aqui, quem tem estenose aórtica. Só para comparar aqui, né? Então, o que acontece? Essa pressão arterial, ela não pode ficar muito tempo variando, não pode variar por muito tempo. Ela varia durante o dia, porque sempre que varia a nossa posição, por exemplo, sentado, em pé, deitado, se nós caminharmos pouco lento ou correr, por exemplo, varia a pressão arterial, tá? Então ela vai variando, mas aí o organismo precisa corrigir isso, porque ela não pode variar por muito tempo. Se uma pressão alta por muito tempo, o músculo cardíaco hipertrofia, ele cresce, tá? Aumenta o consumo de oxigênio nesse músculo cardíaco. O coração fica mais sujeito ao infarto se a pressão ficar alta por muito tempo. Aumenta a incidência, né, de aterosclerose, que é a formação de placas nas artérias, placas de gordura. Após um tempo, o coração fica insuficiente. Ocorre predisposição à trombose, à hemorragia cerebral, à insuficiência renal. Se o organismo não conseguir corrigir essa pressão alta, né? E se o organismo ficar com a pressão baixa por muito tempo, no cérebro perde a consciência. Então, o indivíduo pode entrar em coma, né? E quando causado por isquemia, né, uma trombose, por exemplo, uma placa que leva a lesões no sistema nervoso central, tá? Uma isquemia leva a lesões. Meu pai, por exemplo, teve uma isquemia dessa causada por uma placa, né, que obstruiu lá no sistema nervoso central e ocasionou uma dificuldade de movimento do lado direito e a fala. Até hoje ele não conseguiu corrigir essa deficiência na fala, né? O movimento foi corrigido. Então, a pressão baixa por muito tempo, pode ocasionar isso, uma isquemia, tá? E a isquemia leva a lesão. E a pressão alta, uma trombose, que também pode levar a isquemia, hemorragia, é um acidente vascular cerebral, por exemplo, tá? Então, embora a nossa pressão varie durante o dia, ela é controlada. Então, o nosso sistema cardiovascular, auxiliado pelo sistema nervoso, regula a pressão arterial, tá? Então, é isso que está sendo colocado aqui, ó, que eu acabei de dizer, né? Então, o débito cardíaco pode aumentar na atividade física, ou pode diminuir uma hemorragia, por exemplo, tá? A resistência periférica total pode variar devido à vasoconstrição ou vasodilatação das arteriolas. Então, o nosso organismo utiliza mecanismos para regular a pressão arterial, com o objetivo de mantê-la constante. Quando esses mecanismos de regulação, a curto ou a longo prazo, eles não conseguem regular a pressão arterial, então ocorre a hipertensão, por exemplo, tá? E a regulação já não consegue manter no normal. Os níveis extremos considerados normais são a pressão sistólica máxima de 139 milímetros de mercúrio. Se passar de 139 a pressão sistólica, já é considerado hipertensão, cronicamente, né? E a pressão diastólica máxima é 89 milímetros de mercúrio. Se chegar a 90 ou mais cronicamente, é considerado hipertensão, tá? Só a pressão diastólica, estando 90 ou mais cronicamente aumentada, já é suficiente para determinar hipertensão. A pressão diastólica é o fator mais importante para determinar hipertensão.
tá? Para ser determinada a hipertensão. Entendido a formação da pressão arterial, nós vamos falar no controle da pressão arterial, mas se houver alguma pergunta antes disso, é bom fazê-lo agora, tá? Se precisar eu explicar alguma coisa de novo, como se determina a pressão arterial média? E quais os fatores? Os fatores que influenciam a pressão arterial, então é o débito cardíaco e a resistência, tá? Tudo que faz variar o débito cardíaco varia a pressão arterial. E tudo que faz variar a resistência periférica total varia a pressão arterial. Então, por exemplo, um indivíduo que tem maior gordura no corpo que outro, ele tem mais vasos sanguíneos, né, nesse tecido gorduroso. Então, vai ter uma maior resistência periférica total. E se tem maior resistência periférica total, a pressão arterial vai aumentar. Então, o obeso tem uma pressão arterial mais elevada, uma hipertensão devido a isso. Tá? Nós temos 9 alunos aí, tá todos com a pressão arterial normal. Depois de eu explicar isso, se acontecer um estresse, por exemplo, né, aumenta a pressão arterial. Aumenta as catecolaminas, aumenta a frequência cardíaca, a força de contração. Então, se aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Tá? Não houve nenhuma pergunta. Vamos continuar. Mecanismos de regulação, tá? Ou de controle da pressão arterial. É isso que nós vamos ver. A regulação da pressão arterial. Então, apesar de aumentar a pressão arterial durante a atividade física, por exemplo, tá? Aumenta a frequência cardíaca, mas também aumenta diminui a resistência periférica, tá? Então, a pressão arterial não aumenta mais do que deve, embora aumente um pouco. Então, vamos lá. Tem 2 mecanismos de controle da pressão arterial, tá? Um chamado de um rápido, a curto prazo, de segundos a minutos, por isso é em curto prazo, em poucos minutos, ele regula a pressão, e outro chamado a longo prazo, que daí leva semanas, né, dias ou semanas, e até meses, né, para controlar a pressão arterial, tá? Então, por isso um chamado a curto prazo e outro a longo prazo. Então, esse mecanismo a curto prazo, que regula a pressão arterial dentro de poucos minutos, ele é utilizado, né, na atividade física, numa hemorragia, por exemplo, ou numa doação de sangue. Na hipertensão, ele também tende a funcionar. Uma variação emocional, uma mudança de postura, né? Quando a gente está sentado ou está deitado em relação à posição em pé, tá? Tem que regular. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, para acordá-los um pouco. Já que falando aqui em mudança de postura, né? E eu vou, antes daqui, eu vou voltar aqui, ó, para que vocês olhem essa fórmula e possam me... Vamos olhar essa fórmula aqui, ó, tá? Pressão arterial, volume sistólico, né? O retorno venoso, o volume de sangue, determina o volume sistólico e o débito cardíaco. Frequência cardíaca e o raio dos vasos. Então, uma pessoa que está deitada em relação a uma pessoa que está em pé, tá?
O indivíduo está em pé, ele tem uma pressão arterial. Se ele deitar, a pressão arterial aumenta ou diminui? O indivíduo tem uma determinada pressão, seja ela normal, alta ou baixa, tá? Mas ele tem uma pressão arterial determinada, quando está em pé. Quando ele deita, aumenta a pressão arterial ou diminui a pressão arterial em curto prazo, isso aí, tá? Antes da regulação. O que vocês acham? De acordo com isso aqui, ó. O indivíduo está em pé, tem uma determinada pressão arterial, né? Tá lá, vamos supor, pressão arterial média em 100 milímetros de mercúrio, tá? Se ele deitar, a pressão arterial vai aumentar de 100, vai ficar igual ou vai diminuir? Vamos lá. Vamos ver o que vocês vão me dizer aqui. A Thaís está dizendo que a pressão diminui. A pressão arterial diminui. Ele deitou, a pressão diminui. Todos concordam com ela ou não precisa responder, mas se alguém tem um pensamento diferente, coloca aí para mim. Não, eu vou só explicar essa. A Thaís disse que diminui aí, tá? Ninguém mais achou nada, então vamos lá. Eu vou passar para e vamos pegar aqui isso que eu estou mostrando para vocês. Então vamos lá. Eu falei para vocês que o indivíduo está em pé, a gravidade tende a deixar o sangue mais nas veias, né? E as veias, como elas têm ou elasticidade, elas acabam segurando o sangue nas veias, né? Então, tem lá a pressão arterial média. Agora, o indivíduo deitou. O que acontece com o volume de sangue? Aí ele já não tem mais ação da gravidade segurando, né, esse volume de sangue aí. Então, tende a aumentar o retorno venoso para o coração, tá? O sangue já não fica retido nas veias. Ele vai voltar mais fácil para o coração. Então, aumenta o retorno venoso. Se aumenta o retorno venoso, o que acontece com o volume sistólico? Aumenta o volume sistólico. Se aumenta o volume sistólico, aumenta o débito cardíaco. E se aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Viu como é interessante nós debatermos isso aqui, Thaís? Tá? O indivíduo que está com uma pressão alta não deve deitar, porque se deita, aumenta a pressão arterial, porque aumenta o retorno venoso. Vocês entenderam isso? Entendeu isso aí, Thaís? Tá? Aumenta o retorno venoso. Lembra que eu falei que o indivíduo muito tempo parado? A gente, quando dá aula, por exemplo, né, o professor que dá aula está sempre em pé, diferente, né, da aula agora online, que eu estou sentado, né, mas a aula presencial eu estaria em pé. Se a gente ficar parado muito tempo, vai diminuir o retorno venoso e a pressão arterial diminui. Então, o que o professor tem que fazer? Ó, aquela pessoa que está muito tempo em pé, ele tem que utilizar a bomba muscular, né? Ou seja, se movimentar, movimentando as pernas, os músculos esqueléticos apertam as veias, tá? E aquele sangue que está parado lá volta a circular, então vai aumentando o retorno venoso, para não cair a pressão arterial. Mas se o indivíduo botar a cabeça para baixo, né, ou seja, colocar aí numa parede e levantar as pernas e colocar para baixo, o retorno venoso vai aumentar, a pressão arterial aumenta. E se ele deita também, o retorno venoso aumenta, e então, a curto prazo, como se diz, né, vai aumentar a pressão arterial. Por isso que tem que se regular essa pressão, e o organismo faz isso, tá? É isso que nós estamos vendo nesses dois mecanismos, um a curto prazo e outro a longo prazo.
Então, voltando aqui, tá? Mecanismos de controle da pressão arterial. A curto prazo tem três sistemas que fazem esse controle a curto prazo da pressão arterial. O primeiro deles é o sistema nervoso autonômico. Esse sistema nervoso autonômico é o principal sistema, né, que age na pele, no baço e nos leitos, ou seja, nos sistemas vasculares, que a gente diz leito vascular, né, arteríolas e capilares, nos órgãos, tá? Sistema nervoso autonômico. Tem baroreceptores localizados na parede dos vasos sanguíneos. Lembra que eu mostrei para vocês lá o arco aórtico, os 6 carotídeos? Os baroreceptores estavam lá. Então, eles percebem a variação, a variação na pressão arterial e enviam estímulo para o centro vasomotor, né? Que é o centro onde tem e sai neurônios simpáticos e parasimpáticos no bulbo. Então, reflexamente, ocorre a estimulação dos nervos parasimpáticos para o coração e dos nervos simpáticos para o coração, para as veias e para as arteríolas. Nas veias da vasoconstrição, os simpáticos, e nas arteríolas também. Tá? E parasimpático para o coração. Então, o sistema nervoso autonômico controla a curto prazo a pressão arterial dessa maneira. Então, vamos ver aqui, ó. Se a pressão arterial está alta, os baroreceptores aumentam a frequência, né, de potenciais de ação para o centro vasomotor, indicando que a pressão está alta lá nos baroreceptores. Então, o que o sistema nervoso tem que fazer rapidamente? É diminuir essa pressão arterial. Tá? Se ela está alta, ele tem que provocar diminuição. Então, reflexamente, se a pressão está alta, tem que estimular o parasimpático ou estimular o simpático? Se a pressão está alta, tem que diminuir a ativação simpática e estimular a parasimpática. Então, vai diminuir a frequência cardíaca. Tá? Diminuir a frequência cardíaca. E se os nervos simpáticos são inibidos, então não vai aumentar a frequência cardíaca, não vai aumentar nem o raio, não vai diminuir o raio dos vasos e nem aumentar o volume de sangue que vem, tá? Então, se os nervos simpáticos são inibidos, o que acontece nas arteríolas? Dilata as arteríolas, aumenta o raio, diminui a resistência, tá? Diminuindo a resistência, diminui a pressão arterial. Então, esse é o pensamento, né, que a gente deve, raciocínio que a gente deve fazer para, quando a pressão arterial está aumentada, como que o sistema nervoso autonômico faz para diminuir a pressão rapidamente. O segundo sistema é o sistema humoral, ou seja, de hormônios circulantes. Os hormônios circulantes atuam regulando o raio dos vasos. Tá? E também tem hormônios circulantes, como adrenalina e adrenalina, que podem influenciar a frequência cardíaca. Tá? Então, vasoconstritores, por exemplo, né? As catecolaminas são vasoconstritores, a angiotensina 2, o ADH, a serotonina, são vasoconstritores. São liberados rapidamente, e vasodilatadores, a bradicenina, o peptídeo natrial peptídeo natriurético atrial, desculpa, peptídeo natriurético atrial, tá? Ela é liberado pelos átrios do coração, tá? Então, é um vasodilator. E a insulina
também são vasodilatadores. Então, são produzidos para regular a pressão arterial, tá? Os vasoconstritores aumentam a resistência, aumentam a pressão arterial. Os vasodilatadores diminuem a resistência, aumenta o raio dilatador e diminui a pressão arterial, tá? E tem fatores locais também nos vasos sanguíneos, né? Principalmente no coração e no cérebro. Então, fatores locais vasoconstritores. A endotelina, tromboxanos, são substâncias vasoconstritoras, tá? O vasodilatadores, o óxido nítrico, adenosina e bradicinina, tá? Produzida localmente, dilata os vasos. Então, dilatando os vasos, o que acontece? Aumenta o raio, diminui a resistência, diminuindo a resistência, diminui a pressão, tá? Os vasos constritores são ao contrário, ok? Então, aqui está o mecanismo a curto prazo, tá? Resolve isso aí. Sistema nervoso autonômico, hormônios e substâncias localmente. O óxido nítrico aqui, por exemplo, é um vasodilatador, né? Ó, vasodilatador, aumenta o fluxo. E ele é destruído por uma enzima, né? Ele funciona e destrói a enzima. Então, existe lá o Viagra, por exemplo, que inibe essa enzima que destrói o óxido nítrico. Então, o óxido nítrico fica por muito mais tempo dilatando as artérias. E ele baixa a pressão arterial, mas também ocasionava aumento do tempo de ereção, né? E hoje é utilizado, então, para aumentar o tempo de ereção lá, do pênis. Então, esse é só um exemplo aqui, né? De como utilização esses fatores locais. É utilizado principalmente para baixar a pressão arterial, mas efeito colateral hoje é utilizado mais pelo efeito colateral do que para baixar a pressão arterial, tá? Então, esse é um mecanismo a curto prazo que o organismo usa para controle da pressão arterial. Então, o reflexo, né, dos barorreceptores, quando diminui a pressão arterial, diminui o estiramento dos barorreceptores, então diminui a frequência de potenciais de ação dos nervos. A pressão arterial tem que, o reflexo tem que aumentar. Então, aumenta a atividade simpática para o coração e para os vasos sanguíneos. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a contratilidade, aumenta a vasoconstrição, aumenta a resistência, né? E aumenta a constrição das veias, tá? Aumentando o retorno venoso. Isso pode aumentar a pressão. E diminui a atividade simpática para o coração. Diminuindo a atividade simpática, aumenta a frequência cardíaca, tá? Então, leva a aumentar a pressão arterial que estava baixa. Então, isso é um controle a curto prazo, tá? Está no exercício, né? Tem respostas locais e respostas centrais. Tá? A vasodilatação diminui a resistência, aumenta o fluxo para os músculos esqueléticos. Tá? Aumenta a atividade simpática, diminui a parasimpática. Então, aumenta o débito cardíaco, frequência cardíaca, tá? Constrição das arteríolas renais e do baço, constrição das veias. Então, tudo isso aumenta o fluxo para o músculo esquelético na atividade física.
E aqui o segundo mecanismo de controle da pressão arterial. O mecanismo a longo prazo, ele é mais lento. Ele controla a pressão arterial dentro de horas, dias, semanas, né? Pode chegar até meses, né? Para levar aí. Esse mecanismo entra em ação em situações como hemorragia, hipertensão, transfusão de sangue, ingestão aumentada de sal e água. Esse mecanismo, a longo prazo, tá? É comandado pelos rins. Enquanto que o outro mecanismo lá tinha três, ó, sistema nervoso, hormônios e fatores locais, esse aqui é comandado pelo rim, através do quê? Através do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eu já mostrei esse sistema para vocês aqui, né? Como a angiotensina 2 faz aumentar a aldosterona para aumentar a reabsorção de sódio, tá? E mexer na osmolalidade do sangue, né? Aumentando a reabsorção de sódio, atrás vem a água, aumenta a osmolalidade e acaba aumentando a pressão arterial, tá? Porque aumenta o volume de sangue, a aldosterona. Então, esse é um mecanismo a longo prazo, né? Até se formar a renina, depois se formar a angiotensina 2, né? Primeiro se forma a 1, depois se forma a 2. A angiotensina 2 estimula a adrenal a formar aldosterona, estimula o hipotálamo a produzir ADH, estimula a sede, produz vasoconstrição, tá? Então, por isso que ele demora mais. A variação da pressão arterial na arteríola aferente renal varia a concentração de NaCl que passam do filtrado pela mácula densa e influencia a liberação de renina, tá? Então, quando diminui a pressão arterial, aumenta a renina, aumenta a angiotensina e aumenta a aldosterona. Quando aumenta a pressão arterial, diminui tudo isso. Tá? Então, tá aqui, ó. Diminuição na pressão arterial, diminui a pressão de perfusão no rim, né? Então, menos NaCl vai passar pelo aparelho justaglomerular e aumenta a produção de renina. O que que a renina faz? Ela quebra o angiotensinogênio que está no sangue, formando a angiotensina 1. Essa angiotensina, passando pelos vasos sanguíneos do pulmão, dos pulmões, tá? Lá existe a enzima conversora de angiotensina, a ECA, que transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2, tá? Então, aumentando a renina, aumenta a angiotensina 2. Aumentando a angiotensina 2, aumenta a produção de aldosterona, porque a angiotensina 2, agindo na glândula adrenal ou suprarrenal, né, no córtex, aumenta a produção de aldosterona. Aumenta a reabsorção de sódio. A angiotensina 2, no hipotálamo, aumenta a sede e aumenta a produção de ADH, né? Porque se aumentar a reabsorção de sódio, tem que ter ADH também, né? Para aumentar a absorção de água. Aumentando a sede, aumenta também a ingestão de água. Então, aumentando a reabsorção de sódio e de água junto, aumenta o volume de sangue. Aumentando o volume de sangue, aumenta a pressão arterial, tá? E a vasoconstrição produzida para a angiotensina 2 aumenta a resistência, aumenta a pressão arterial, tá? Então, esse é o mecanismo comandado pelo rim, tá? Então, o sistema a longo prazo é comandado pelo rim, através da formação de renina, que produz aumento da angiotensina 2, e a angiotensina 2 aumenta a liberação de aldosterona.
Por isso que chama-se sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ok, então o que acontece, né? Ambos sistemas atuam na hipertensão arterial, só que à medida que a gente vai ficando jovem há mais tempo, né? Vai aumentando a idade, as artérias vão perdendo a elasticidade. Então, vai aumentando a resistência. Então, esses receptores acabam se adaptando, esses receptores da pressão acabam se adaptando a um novo valor mais alto, tá? Então, esse sistema vai diminuindo a sua ação, né? Esse sistema de controlar a hipertensão pelos receptores, vai se adaptando a isso. O que é hipertensão arterial? Hipertensão arterial, então, é o aumento crônico da pressão arterial, tá? Aumento crônico. Uma pressão sistólica igual ou maior que 140, então 140 ou mais, cronicamente, e, ou pressão diastólica igual ou maior que 90, aumento crônico. Pressão arterial média maior que 110 milímetros de mercúrio. Ah, lembra a forma da pressão arterial lá, para calcular a pressão arterial média? Né, que está em volta de 100, né? Mas se tiver 110, maior que 110, cronicamente, também é determinado, isso determina a hipertensão arterial. Se a pressão diastólica estiver igual ou maior que 90 cronicamente, não precisa nem a variação da pressão sistólica, tá? Não precisa variar a sistólica. Se variar apenas a diastólica e já estiver maior, igual ou maior que 90, cronicamente, já determina a hipertensão. Então, a pressão diastólica é o fator mais importante para determinar a hipertensão, tá? 90% dos casos de hipertensão, a gente não se sabe a causa, né? Mas aumento da resistência periférica total. O que ocasiona isso? Não se sabe uma causa exata. Essa é chamada de hipertensão primária ou hipertensão essencial, tá? Devido a aumentar a resistência periférica, não se sabe uma causa exata. Esse deve ocorrer no tratamento por toda a vida, né? Com drogas como diuréticos, inibidores adrenérgicos, vasodilatadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores de canal de cálcio. Então, esse é o que se usa para hipertensão. Tá? O verapamil, né, por exemplo, é um inibidor da enzima conversora de angiotensina, então é utilizado aqui para diminuir esse mecanismo, né, a longo prazo aí do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Os diuréticos, que aumentam a perda diminui o volume de sangue, tá? São bloqueadores de canal de cálcio para produzir vasodilatação, tá? São substâncias usadas para tratar a hipertensão. E a hipertensão secundária é aquela que tem a causa conhecida, tá? É 10% mais ou menos dos casos de hipertensão, chamada de hipertensão secundária. Então, pode ocorrer a estenose da artéria renal, né? Ou seja, endurecimento da artéria renal, tumor produtor de catecolaminas, ou tumor produtor de aldosterona, ou tumor produtor de renina. Então, se eliminando esses tumores aqui, essa hipertensão aí acaba. Tá? Então, aqui nós terminamos a parte de fisiologia cardiovascular. E podemos
fazer alguma pergunta, se você tiver alguma pergunta sobre essa parte que nós vimos hoje, que é o débito cardíaco, e agora a regulação da pressão arterial. Tá? Controle rápido, controle lento, e hipertensão arterial. Se tiver alguma pergunta, nós podemos ver aqui, são 20 para as 10. Então, a gente faz um intervalinho aqui, tá? Para depois continuar um pouco. Não há pergunta até agora, mas se houver uma pergunta agora durante o intervalinho,